Mamãe, você fica ciente. Pega esse microfone. Lindas crianças cantando e louvando a Deus, né? Eu agradeço a presença de todos os que estão aqui e quero dizer a vocês, sejam muito bem-vindos. Eu vou partilhar a mensagem com vocês e juntos nós vamos aprender mais de Jesus. Nós vamos aprender mais do imensurável amor de Jesus por nós. Amém? Eu vou agora recitar uma poesia e o conteúdo dessa poesia vai nos remeter ao tema que a gente vai estudar, vamos partilhar hoje da nossa mensagem. A cura de um surdo gago. Vou contar-lhes uma história que há mais de 2000 anos aconteceu. História de um homem que ficou curado quando Jesus, a Decápolis, apareceu. Este homem era surdo e gago e muito sofria com essa deficiência. Impuro, rejeitado, amaldiçoado. Assim, o povo o discriminava sem demência. Sua vida era sem sentido e significado, pois nas crenças daquele tempo, não ouvir e não falar era fruto do seu próprio pecado. A medicina não era evoluída, então ele não era medicalizado. Ele sofria com aquele mal e o que fazia, nada dava resultado. Aparelhos auditivos não existia que minimizassem a perda auditiva. Fonoaudiologia? Nem pensar. Nada. Não tinha nada que o fizesse ouvir e falar. Deste mal que ele era cometido, parecia mesmo não ter solução. Para a cura daquele coração partido, só mesmo uma divina intervenção. Porém, a esperança tomou seu coração quando a notícia se espalhou. Cercado pelos homens na multidão, ele ouviu dizer: Jesus, a Decápolis chegou. Decápolis? O que era Decápolis? Era um grupo de 10 cidades. Mas o que era triste, nesta cidade, o Deus, o Senhor, não era adorado. As pessoas cometiam atrocidades sem se importar com qualquer resultado. Em Decápolis, terras distantes, Jesus caminhava entre a população. Então, trouxeram a ele o surdo gago para dar alívio àquele pobre coração. O mestre, com compaixão e amor, tirou-o da multidão ao redor. Tocou-lhe os ouvidos com os dedos, e o seu cuspe na língua do cego e mudo colocou sem medo. Antes, porém, do milagre acontecer, Jesus
ergueu os olhos ao céu e suspirou, e ouviram ele dizer: Efatá. Jesus disse: Efatá, e tudo se transformou. Ouvidos abertos, língua a saltar. O homem que era surdo e gago começou perfeitamente a falar. A multidão, tomada de admiração, divulgava o milagre com determinação. Tudo faz bem, diziam com fervor. Faz surdos ouvir e gagos falar com louvor. Amém. Irmãos, esta poesia que eu acabei de recitar, o texto dela se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, 31 a 37. Ainda sobre esse tema, nós vamos assistir um vídeo de 1 minuto. Vamos assistir, pode pôr, Diego. Jesus deixou a região de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, atravessando o território de Decápolis. Algumas pessoas trouxeram-lhe um homem surdo e com dificuldade de falar, e suplicaram que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Jesus, afastando-se da multidão, colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então, olhando para o céu, suspirou profundamente e disse: Efatá, que significa abra-se. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar claramente. Jesus ordenou que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles divulgavam. Cheios de grande admiração, diziam: Ele faz tudo muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Muito bem. Esse vídeo também foi retirado do Evangelho de Marcos, no capítulo 7, nos versos 31 a 37. Vamos orar. Querido Deus, obrigado que estamos aqui na Tua casa para estudarmos a Tua palavra. Queira ungir a mim, que vou expor a Tua palavra, e também estar com cada um de nós que vamos ouvir esta palavra, que Tu possas, Senhor, trabalhar em nossos corações. Eu que te peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Efatá. Efatá é o tema do nosso estudo aqui esta noite. O que significa Efatá? Efatá significa abra-te, da língua aramaico. Os estudiosos acreditam que a língua materna que Jesus falava era aramaico. E a língua que se falavam também lá em Decápolis, nas 10 cidades, muitos falavam aramaico. Por isso Jesus usou a língua aramaico para dizer abra-te, para realizar o milagre do surdo e do gago. Quando Jesus disse a palavra Efatá para aquele homem, os seus ouvidos se abriram e a sua língua se soltou e ele começou a falar perfeitamente. A gente sabe que uma pessoa que não ouve e não fala, e quando usa aparelhos, começa a fazer tratamento e começa a falar, leva um bom tempo, né, fazendo fonoaudiologia, leva um bom tempo para ele aprender a falar. E este homem não. Sob o efeito do milagre de Jesus, imediatamente ele começou a ouvir e a falar perfeitamente. Irmãos, este homem, ele era surdo e gago. Ele vivia numa prisão, não uma prisão de grades, mas numa prisão figurativa, com as deficiências de ouvir e de falar. E quando Jesus apareceu na vida deste homem, as
portas da prisão que ele vivia se abriram. Às vezes, meus irmãos, meus amigos, nós também vivemos prisões aqui neste mundo. Às vezes nós também temos problemas. E eu digo, nós não podemos desanimar. Mediante as dificuldades encontradas aqui nessa terra. Porque dentro da dificuldade existe as possibilidades. E as nossas possibilidades, dentro de nossas dificuldades aqui na terra, é Jesus. Só Ele pode ser as nossas possibilidades diante das nossas dificuldades. Quando Jesus chegou a o que era impossível na vida daquele homem, que era surdo e gago, tornou possível. Quando Jesus chega nas nossas vidas, o que é impossível também se torna possível. Jesus é a nossa possibilidade. Às vezes nós podemos analisar, e eu pergunto, que problema, quais as prisões que nos aprisionam aqui neste mundo? Certamente, o que nos aprisiona não é o ouvir ou falar, como era com aquele homem surdo e gago. Mas talvez, quem sabe, em outras áreas, cada um de nós sabemos qual o tipo de prisão, qual a área que está nos aprisionando aqui neste mundo. De repente, o que está nos aprisionando não é o ouvir e nem o falar, mas quem sabe é na área financeira. Nós vivemos num mundo capitalista, onde nós somos afetados direto ou indiretamente. Talvez nós vivemos uma prisão financeira, a prisão do desemprego, a prisão de falta de dinheiro, de ter o que colocar na nossa casa, o alimento para os nossos filhos. Meus queridos, se nós vivemos nessa prisão capitalista, vamos decretar Efatá. Vamos pedir que Jesus decrete Efatá nas nossas prisões financeiras. Quem sabe a área que está nos aprisionando neste mundo não é a financeira. Cada um sabe do que está sendo aprisionado. Será que na nossa saúde, fisicamente nós estamos bem? Será que a dor está nos aprisionando? Será que nós temos um tipo de doença que passa anos e anos, tomamos remédio, oramos, mas a gente não sara? Jesus é o médico dos médicos. Vamos entregar a prisão da saúde física para Jesus, porque quando as nossas possibilidades se acabam aqui na terra, mediante as dificuldades que nós enfrentamos, Deus é a nossa possibilidade. Vamos decretar Efatá para as prisões da nossa saúde, do nosso bem-estar físico. Talvez nós temos uma prisão espiritual, não é nem física, nem é material, nem é financeira, mas nós somos presos espiritualmente. Que o Senhor faça conosco o que Ele fez com o surdo e gago. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para que nós escutemos mais a sua palavra. Que o Senhor abra a nossa voz, abra o nosso coração
para que nós compreendemos mais o seu amor e para que nós também possamos testemunhar de Jesus às outras pessoas que ainda não conhecem a verdade. Que Jesus nos configure semelhante a Ele, para que nós possamos viver aqui nessa terra e não tememos, não vacilemos, porque o céu, ele se inclina para as nossas prisões. Deus é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, um Deus amoroso. Ele não nos quer ver aprisionados aqui nesse mundo, por qualquer área que for. Ele nos quer ver livre. E Ele diz: vem, meu filho, vem até a mim, porque eu vou abrir as tuas prisões. E às vezes nós não vamos. Às vezes nós não oramos, nós não dobramos nossos joelhos, não jejuamos, não nos entregamos a Ele, porque Jesus quer nos interceptar aqui neste mundo. Jesus quer decretar o efatá na nossa vida aqui nessa terra. Então nós temos que ir a Ele. Diego, pode pôr para mim o próximo. Marcos 11:24 diz o seguinte: por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, meus irmãos, Jesus quer que a gente vá até Ele. Ele quer que nós peçamos a Ele. Ele quer que nós decretamos o nosso problema a Ele. Vamos, meus irmãos, dizer a Jesus qual tipo de prisão que está nos aprisionando aqui neste mundo. Vamos falar com Deus das nossas necessidades. Ele quer, aí diz, a gente é para ir a Ele, pedir e crer que Ele vai nos atender. Ele é um Deus que quer nos ver livre, quer nos libertar de todo e qualquer tipo de prisão que nos aprisiona aqui neste mundo. E Ele está à nossa espera. Ele está esperando. Para o efatá de Deus, não existe barreiras e nem limite. Vamos tomar posse do efatá de Deus, do ábrate que Deus tem para nós aqui neste mundo. Ele fez a promessa, Ele que te falou: venham, me peçam, é uma promessa divina. Então, por que não irmos a Ele? Vamos a Ele. Vamos pedir que Deus decrete o efatá na nossa vida. E que neste ano de 2025, que nós já estamos na segunda semana, mas ainda estamos no primeiro mês do ano, que a palavra de ordem de Deus a nosso favor seja efatá, abra-te. Que 2005 seja o ano do efatá nas nossas vidas. Efatá é uma palavra tão forte, tão poderosa, que no Evangelho de Marcos, quando foi escrito, ele não escreveu abra-te, ele escreveu efatá, na língua, no aramaico, como ela é realmente, efatá. Vocês podem olhar na Bíblia, lá no Marcos 7, está escrito efatá, porque esta palavra tem poder. Vamos acolher o abra-te, o efatá que o Senhor nos dá de presente. É só irmos a Ele. E que acima de tudo, Deus abra as nossas prisões. E acima de tudo, Ele abra o nosso ouvido. Abra também a nossa língua, solte a nossa língua, para que nós possamos
proclamar o evangelho que ele tem para ser proclamado a todo mundo, neste mundo e nessa geração. Amém. Para concluir o culto desta noite, vamos cantar o hino Abra, Senhor, os olhos meus. Abre, Senhor, olhos meus, ao esplendor a tua luz. Abre o poder de renovar, Abre, Senhor, ouvido meu, para escutar a tua voz. Entender o teu temor, meu pecado que matar. Eu posso ti, eu ser a paz em mim. Abre, Senhor, ouvido meu. A Bíblia, o coração, quero sentir o teu calor. Abre-me a roupa também, do teu amor. Oremos. Pai Santo que estás nos céus, muito obrigada por essa oportunidade que nós temos na qualidade de teus filhos nesta noite, estarmos aqui na tua casa, na casa de oração, para falar, para ouvir a tua palavra, para nos achegarmos mais a ti. Abra, Deus, o nosso ouvido, abra o nosso coração, solte a nossa língua para que nós possamos proclamar, usar esses órgãos do sentido, o nosso ouvir, o nosso falar para proclamar a tua mensagem. Abençoe, Pai, cada pessoa que aqui está, leve-nos agora para os nossos lares, que teus anjos vá conosco, nos protegendo e nos guardando. Tudo isso nós pedimos, Deus, não que haja mérito em nós, mas pelo doce nome de Jesus. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor. Vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel ao
está nas mãos